Olá, adorador! Você está no canal Bendito e nós chegamos ao penúltimo capítulo do livro 2 de Salmos. Já estamos no 71º dia dos 150 dias de louvor e adoração no livro de Salmos. Vamos lá? Muitos comentaristas acreditam que este é um salmo de Davi. Talvez seja pelo fato de que ele começa este salmo com uma adaptação dos 3 primeiros versículos do Salmo 31. Além desse, ele também usa trechos de outros salmos como 22, 35 e 40, todos salmos de Davi, embora essa fosse uma prática comum e aceitável entre os salmistas. Porém, como o título e o texto do salmo não confirmam a autoria de Davi, ele é considerado uma composição anônima. O que vemos aqui é uma oração cantada de um servo de Deus, idoso, cheio de fé, fortalecido por uma experiência longa e notável, implorando a Deus que o abençoe e o proteja dos seus inimigos. Ele faz 4 declarações sobre o Senhor e seu auxílio para aqueles que clamam e confiam nele. A primeira declaração é: o Senhor me ajuda no presente. O cantor declara a sua confiança em Yahvé, o Deus da aliança de Israel. Ele pede que o Senhor o livre das garras do seu inimigo e haja com justiça em favor dele, sendo sua fortaleza. Nos anos de decadência do reino de Judá, alguns dos governantes promoveram a adoração de ídolos junto com o culto ao Senhor, e eles pressionavam os levitas a fazer certas concessões à idolatria. Sem dúvida, o salmista precisava ser fortalecido pelo Senhor para enfrentar esse e outros desafios. A segunda declaração foi: o Senhor me ajudou no passado. Quando nos sentimos desanimados e preocupados, faz bem olhar para trás e contar nossas bênçãos, lembrando da fidelidade do Senhor. O salmista observou essa prática e relembrou o cuidado contínuo de Deus para com ele, desde a concepção até o nascimento e desde o nascimento até a idade adulta. Deus havia sido um refúgio forte durante toda a sua juventude e então ele pedia que Deus continuasse mostrando sua fidelidade em sua velhice, quando suas forças falhassem, porque a força do homem diminui com a idade, mas a força do Senhor não diminui. Seguindo o exemplo do salmista, quando vemos os anos passando e a velhice chegando, devemos sim orar para que o Senhor nos dê uma graça e uma força especial para capacitar-nos a enfrentar o que é inevitável. E não estamos falando aqui apenas da perda da força física e mental, mas também da perda da força espiritual em potencial. Nem todo cristão se fortalece no Senhor à medida que envelhece. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que pecaram ou apostataram na velhice. E só para citar alguns, Davi caiu no pecado de adultério quando já era um homem amadurecido. Salomão foi levado à idolatria em seus últimos anos de vida. A confiança do rei Asa em Deus diminuiu muito nos seus últimos anos. Os adversários do salmista afirmavam que Deus o havia abandonado e que não havia ninguém por ele. Por isso, aquele era um bom momento para atacá-lo. Mas o salmista confiava no Senhor e sabia que não estava desamparado. Com o passar dos anos, o salmista teve de lidar com o fato de que problemas vêm e vão. Eles sempre estarão presentes em nossa vida. Mas assim como o salmista, devemos entender as adversidades como algo que nos compele a cultivar uma confiança constante e mais pessoal em Deus. A terceira afirmação do salmista foi: o Senhor me ajudará no futuro. Apesar da grave crise, o salmista não caiu no desespero, nem pareceu perder o sentido do favor de Deus. Perceba que este salmo é uma combinação maravilhosa de problemas e louvor. Enquanto esperava a vitória, ele se comprometeu em louvar a Deus cada vez mais. Assim como as bênçãos de Deus eram abundantes, o seu louvor também seria abundante.
No versículo 16 ele diz que vai na força do Senhor Deus, olhando para o futuro confiante, apesar da sua sensação de enfraquecimento da sua força pessoal com o avançar da idade. O salmista foi abençoado em conhecer e aprender sobre Deus desde a sua juventude e foi beneficiado por isso até a velhice, ainda declarando as obras maravilhosas de Deus. Ser bem ensinado desde cedo dá estabilidade e consistência espiritual. O Senhor vinha ensinando o salmista desde a sua juventude. Isso quer dizer que ainda continuava a ensiná-lo na sua velhice. O aluno não procurou outra escola e nem o mestre desligou o seu aluno. E o seu desejo, então, era contar aos da geração seguinte o que o Senhor poderia fazer por eles. Não há nada mais rejuvenescedor para o coração de um idoso do que ser um apoiador dos mais jovens, simpatizando com suas ambições, encorajando seus esforços, fortalecendo sua coragem e contando as histórias e as experiências da força e do poder do Senhor. Esta é uma das formas de se criar uma geração de homens e mulheres espiritualmente fortes. Há uma frase que diz: "Os homens são como vinho. A idade azeda os maus e apura os bons." Essa é uma grande verdade. A velhice pode ser azeda ou pode ser muito boa, se o testemunho do idoso estimular as visões e inspirar a ousadia e o heroísmo dos mais jovens. O salmista considerou a grandeza de Deus por causa da excelência da sua justiça e pelas grandes coisas que só Deus poderia fazer. E isso o levou a perguntar: ó Deus, quem é semelhante a ti? Eterno, ilimitado, imparcial, incompreensível e inefável. Sua essência está oculta de todas as inteligências criadas e seus conselhos não podem ser compreendidos por nenhuma criatura. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Ele sempre despertou e despertará a admiração, o espanto, o louvor e a adoração dos anjos e dos homens por toda a eternidade. O salmista entendeu que Deus havia permitido que ele visse angústias e males, mas que iria restaurá-lo e lhe dar vitória. É bom ter sempre em mente que nunca devemos duvidar de Deus, nunca devemos dizer que Ele nos abandonou ou nos esqueceu, nunca devemos pensar que Ele não está vendo o nosso sofrimento. Na hora certa, Ele vai agir em nosso favor. Ao dizer que Deus aumentaria sua grandeza, o salmista dá a ideia de que, com o passar dos anos, ele seria favorecido com a constante presença de Deus, ampliando sua experiência e aumentando sua fé para continuar vendo os grandes feitos do Senhor. E a quarta declaração do salmista foi: "O Senhor seja louvado por sua ajuda." O salmista era um poeta, um cantor e um instrumentista e usou todos esses seus dons para louvar ao Senhor. Ele louvava ao Senhor o dia todo e não apenas nos cultos prescritos do templo. Ele fez uma retrospectiva da sua vida de tribulações e de bênçãos. Olhou ao redor e viu seus inimigos. Olhou adiante e viu a sua velhice e seus problemas. Chegou até mesmo a olhar para as profundezas da terra. Porém, quando olhou para o alto e viu que a justiça de Deus se eleva até os céus, encheu-se de confiança e deixou as suas preocupações com o Senhor. E aqui nós temos um ótimo exemplo a ser seguido. E amanhã eu volto para o último capítulo do livro 2 de Salmos, o Salmo 72, que é um salmo atribuído a Salomão, filho de Davi. Eu espero você aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!